E indo Pedro, amados, de encontro à casa de Cornélio, ele chega lá e se depara com a casa cheia, porque Cornélio, tendo tanta certeza que Pedro viria, Cornélio agora, perdão, ele convoca amigos, ele convoca seus parentes, ele convoca todo mundo para poder estar ali esperando por Pedro. E quando Pedro chega até aquela casa, a casa está cheia, e Pedro agora, ele vai entender a visão. Ele vai entender por que o Senhor tinha dado para ele aquela visão. E ele agora vai e começa a falar com aquele povo, né? Como eu já li aqui com os irmãos, ele vai dizer que Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. E começa a pregar Jesus Cristo para aqueles homens que estavam ali. E vai dizer a Bíblia que no meio da pregação de Pedro, irmãos, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo desce sobre todo mundo que estavam ali, sobre todos, irmão. Não ficou ninguém sem receber a graça e o poder do Espírito Santo. E Pedro se maravilhou ainda mais, porque Pedro até então não esperava que aquilo fosse acontecer. Porque na mente de Pedro, ele só ia pregar para aquele povo a conversão, o povo ia se converter e o nome do Senhor ia ser glorificado. Mas Deus, como sempre, age muito mais, além do que pedimos, além do que pensamos. A Bíblia vai dizer que quando Pedro estava pregando, o povo foram cheios, o povo foram batizados com o Espírito Santo. Até então, irmãos, primeiro as pessoas eram batizadas nas águas, para depois receber o Espírito Santo. Mas Deus aqui trabalhando na contramão do que o homem pensa, do que o homem acha. Deus trabalhando na contramão da lei dos homens, como tinha a lei dos judeus. A Bíblia vai dizer que aqueles homens ali foram cheios. Cornélio e todos quantos estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E o nome do Senhor foi glorificado. Por quê, irmão? Eu fiz toda essa leitura e falei tudo isso aqui até esse momento aqui, irmãos. Porque muitas das vezes, até mesmo nós cristãos, temos às vezes a mania de pensar ou de achar que alguma pessoa não merece tal coisa, não merece o dom de Deus, não merece o favor de Deus, não merece a bênção de Deus, não merece que Deus entre na sua casa, entre na sua família, entre nos seus negócios, porque de repente a pessoa não é crente, a pessoa de repente, né, tem uma outra denominação que é contra a palavra de Deus, que fala coisas que não estão fora da Bíblia, e nós pensamos que essas pessoas não são dignas de receberem algo da parte de Deus. Só que Deus, irmão, quando Ele quer fazer algo na vida do ser humano, Ele vai fazer conhecendo o íntimo do ser humano, o coração do ser humano. Porque o coração do homem ninguém conhece a não ser Deus. E tem pessoas que a gente olha vamos dizer assim, do lado de fora, porque ainda não são cristãos, ou não estão professando a fé como nós professamos, não estão tendo aquela crença que nós temos. Nós olhamos e pensamos: essa pessoa aí nunca vai receber nada de Deus. Essa pessoa aí não vai ser salva. Essa pessoa aí, Deus não vai exaltar ela. Deus não vai mudar ela, transformar ela. Olha como é que ela é. Ela tem mania de fazer isso, de fazer aquilo. E pensamos que Deus não vai alcançar aquela pessoa.